Beleza Mortal. Livro 3. Coração Maligno. Escrito por Chelsea Cain. Gretchen Lowell, a beleza mortal, charmosa psicopata revelada em Coração Ferido, escapou da cadeia e das mãos de seu perseguidor Art Sheridan. Agora, voltou a matar. Ou será de fato ela responsável por mais uma série de assassinatos cruéis? A pica-carro era recente. Grossas e elegantes linhas vermelhas, feitas a lápis ou meramente riscadas. A mesma figura, desenhada repetidas vezes. Centenas de minúsculos corações, executados à perfeição com o que parecia ser um marcador vermelho. O coração era a assinatura de Gretchen. Ela o gravava em todas as suas vítimas. Gravara-o em arte. E agora, ela havia voltado. É com essa imagem perturbadora, registrada na parede de um banheiro de estrada, local onde também são encontrados vários olhos humanos boiando numa privada, que começa Coração Maligno, o desfecho da saga de Gretchen Lowell, a beleza mortal. Depois de capturar e torturar o policial Art Sheridan em Coração Ferido e viver um interlúdio quase romântico com ele em Coração Apaixonado, a psicopata de beleza tão impressionante quanto sua inteligência tem agora o esperado encontro final com seu oponente. Mas, antes disso, Art e a polícia de Portland terão de desvendar um aspecto inédito e horripilante do caso. A beleza mortal, por mais perigosa e perversa que seja, tornou-se uma celebridade. E, no mundo em que a fama é tão cobiçada, estar constantemente na mídia faz dela uma pessoa admirada. E fãs, como se sabe, tendem a copiar seus ídolos. Mas estaria este séquito doentio agindo inteiramente por conta própria? Ou a manipuladora Gretchen pode ainda ter algumas cartas na manga? Capítulo 51. Algum tempo depois, Art descobriu que a dor dos ganchos tornara-se uma espécie de ruído de fundo físico. Relaxou o corpo, deixando os braços penderem, as pontas dos dedos quase roçando o chão, e pôs-se a respirar lenta e vagarosamente. A ausência de peso desorientava, e ele estava ficando enjoado e cada vez mais tonto. Sua mente flutuava. Quando tentava focalizar o chão, sua visão turvava-se. A pressão arterial estava caindo. Nesse ritmo, ele não permaneceria consciente por muito mais tempo. Agora posso te deixar descer, disse Jeremy. Art ergueu a cabeça. O aposento girou. Acho que isso seria uma ideia excelente, disse. Jeremy puxou um mecanismo que Art não conseguia enxergar e depois de um solavanco doloroso, Art, felizmente, foi baixado até o concreto. Ficou deitado de bruços, os braços sob o tronco, o rosto no chão. O concreto estava frio. Jeremy ergueu-lhe a cabeça e levou uma garrafa squeeze aos seus lábios. É água com açúcar, disse. Para elevar a glicose. Art afastou os lábios. Jeremy enfiou o bico da garrafa em sua boca e a espremeu. A água açucarada estava a temperatura ambiente e era doce, como Coca-Cola sem gás, mas Art sugou-a febrilmente, sua mente clareando à medida que o líquido descia-lhe pela garganta. Quando Jeremy afastou a garrafa, Art conseguiu se sentar, os joelhos nos puxados em direção ao peito. Tira os ganchos, pediu. Jeremy ajoelhou-se atrás dele. Vou tirar bem rápido, disse Jeremy. Quanto mais rápido, menor a dor. Art o sentiu trabalhar. Sentiu a pressão enquanto Jeremy mantinha um lenço colado sua pele para estancar o sangue, mas não sentiu dor nenhuma. Só percebeu que todos os ganchos haviam sido removidos devido ao som que produziram quando Jeremy os deixou cair em uma embalagem vazia de iogurte. Vou fazer uma massagem para retirar o ar da pele, disse Jeremy. Para ajudar a prevenir infecção. Vai doer um pouco. Jeremy pressionou o entorno das perfurações com movimentos circulares. Era mais desconfortável do que doloroso, como ter flocos de arroz estourando sob a pele. O ar produzia sons semelhantes a arrotos à medida que deixava a carne e um sangue morno jorrava dos ferimentos, respingando e escorrendo pelas costas de Art. Art pousou a testa nos joelhos e abraçou as pernas. Em seguida, sentiu Jeremy esfregar alguma coisa fria em suas costas. Solução antibacteriana, disse Jeremy. Limpou o sangue e continuou a massagear as costas de Art, subindo ao longo da coluna vertebral e esfregando seu pescoço e seus ombros, correndo-lhe os dedos ao longo da parte posterior do crânio, através dos cabelos. A Gretchen tocou em você assim? Pergunta Jeremy Bixinho. Toku, responde Artie. As marcas que você fez no cara dos dentes afiados, você lembra da Gretchen fazendo isso com a Isabel? Eu vi ela fazer. Você quer me contar o que aconteceu, Jeremy? Quero, disse Jeremy. Mas antes quero pegar o bisturi.
Capítulo 52. Henry adoraria poder passar anos sem ver de novo a ala psiquiátrica do Providence. Não gostava do cheiro. Não gostava das câmeras de segurança, nem das portas trancadas. Não gostava das enfermeiras. E não gostava que seu melhor amigo tivesse passado 2 meses ali. É bom que isso vale a pena, Henry disse a Claire. Eles estavam no corredor com Sarah Rosenberg, a psicóloga de Archie. Observavam a sala de atividades, onde um psiquiatra do departamento estava sentado diante de Frank, antigo companheiro de quarto de Archie. O psiquiatra estava entrevistando todos os doentes sobre a morte de Cortena e Taggart. O hospital só admitia que um especialista em malucos encostasse nos seus. Henry achava aquilo tudo uma bobagem. O Frank não tem irmã, disse Rosenberg. Henry assimilou as palavras. Merda, disse. O psiquiatra viu no arquivo dele, disse Rosenberg, observando Frank através do vidro. Ninguém nunca lembrou de checar. Claire mantinha os braços cruzados. Henry percebia a preocupação comprimindo-lhe os cantos da boca. Ambos sabiam o que aquilo significava. É ela, disse Claire. Henry virou-se para Rosenberg. Me leva lá para dentro, pediu. Ele não vai aceitar, disse Rosenberg. Está incontrolável. Henry olhou para Frank através do vidro. Frank estava curvado sobre a mesa, o avental de paciente grande demais, meias compridas brancas abaixadas até os tornozelos. Parece fraco e vulnerável. Exatamente o tipo de homem do qual Gretchen tirava proveito. Me deixa conversar com ele, pediu Henry. Rosenberg olhou para ele um instante e assentiu com um movimento de cabeça. Vou te levar lá dentro, disse. Êxito! Ele é paciente nosso, disse. Se você gerar algum tipo de trauma para ele, eu perco meu emprego aqui. Eu não vou usar óleo fervendo, disse Henry. Seja gentil, pediu Claire. Eu sou sempre gentil, disse Henry, entrando na sala com Rosenberg. Frank ergueu imediatamente os olhos e acenou. Oi, Henry, cumprimento. Henry abriu um sorriso amplo e dissimulado. E aí, parceiro, disse Henry. Puxou uma cadeira e sentou-se ao lado de Frank. Rosenberg acomodou-se na cadeira ao lado do outro terapeuta. Ótimo. Seriam Henry e Frank contra os médicos. Isso geraria uma aliança. O velho Henry, gente boa, e seu parceiro Frank contra o lobo mau da comunidade médica. O psiquiatra do departamento, um sujeito de meia-idade, de camisa polo e short amassado, mexeu-se inquieto na cadeira de plástico. Senti sua falta hoje, Henry disse a Frank. Senti falta do meu amigo Frank. O Archie foi embora, disse Frank. É, disse Henry. Mas pô, eu ainda posso te visitar, certo? Ainda posso visitar o meu amigo Frank. Frank abriu um sorriso tímido. Pode. Mas você deve ter um monte de visitas, não tem, Frank? Pergunto Henry. A sua irmã, aposto que vem bastante. Frank hesitou. Não. Pergunto Henry. Frank desviou os olhos. Ela é ocupada, respondeu. Henry entrelaçou as mãos no colo e sorriu. Você tem irmã, Frank? Frank franziu a testa e golpeou o ar com a mão. Para de me perguntar isso, disse. Henry viu Rosenberg botar a palma de uma das mãos sobre a mesa. Quem mais te perguntou isso? Disse Henry. Ele, disse Frank, apontando para o psiquiatra de camisa polo. E o Archie? Henry tentou manter a voz serena, a atitude neutra. Quando que o Archie perguntou isso? Depois que eu peguei o celular dele, respondeu Frank, balançando a cabeça com ar triste. Eu não ia pegar. Mas é que eu ouvi. Ele cobriu as orelhas. BZZ, deixou as mãos caírem ao lado do corpo. Aí eu achei na comoda dele. Ele ficou puto. Me obrigou a devolver. E me perguntou, você por acaso tem irmã, Frank? Ele afundou na cadeira, os ombros arqueados. Ele ficou puto, tornou a dizer. Você conversou com alguém nesse telefone? Pergunto Henry. Não, respondeu Frank. Eu ia ligar para minha irmã, mas não lembrei o número. Ele mordeu o lábio. Ela deve estar puta também. Parou de ligar. Qual é o nome da sua irmã, Frank? Frank virou para o outro lado, curvando-se ainda mais sobre a cadeira. Não quero mais conversar com você, disse. Quando foi a última vez que ela ligou? Pergunto Henry. Frank tornou a cobrir as oral has. BZZ. Rosenberg se levantou. Vamos parar por aqui. Capítulo 53. O Harold tinha 3 elevadores. Um sempre estava parado. Naquele dia, o do canto direito estava quebrado, portanto Susana estava parada diante dos outros 2. A noite em claro e 5 horas diante do computador a haviam deixado com os olhos irritados e exausta, mesmo com o cochilo de 1 hora que tirara no refeitório.
Apesar disso, seus 190 centímetros haviam entrado na edição. Era o melhor trabalho jornalístico que ela já produzira. Só queria que Quentin Parker tivesse podido ver. Com a matéria pronta, ela iria para casa tirar uma soneca. Léo Reynolds não estava retornando suas ligações, o que significava que os seus amigos no submundo não tinham descoberto nada ou descobriram alguma coisa que ele decidirá não contar para ela. Algumas horas de sono, e ela tentaria falar com ele novamente. O elevador estava demorando demais, e Susan apoiou a cabeça contra a parede e descansou os olhos. Acordou com um sobressalto quando as portas do elevador se abriram. Ela piscou, ainda grogue. Lá, dentro do elevador, estava Henry Sobol. Ele segurou a porta do elevador para ela e gesticulou para que entrasse. A gente precisa conversar, disse. Qual andar? Susan passou a bolsa, com o celular de arte dentro, para o outro ombro. Não houvera uma única chamada desde que ela enviará sua mensagem de texto. Térreo, disse ela. Henry pressionou o T. Assim que as portas começaram a se fechar, Derek Rogers se enfiou dentro do elevador com eles. Você é o Dick, certo? Pergunto Henry. Derek. Corrigiu Derek. Mais de 17 mil pessoas por ano nesse país ficam seriamente feridas em incidentes envolvendo elevadores e escadas rolantes, disse Susan. Henry não parecia nem de longe satisfeito. A boca estava repuxada e não havia linhas de riso ao redor de seus olhos. À luz do elevador, Susan conseguia ver as minúsculas veias ao longo do seu maxilar. Terminamos de entrevistar os internos da ala psiquiátrica hoje de tarde, disse ele. Pacientes, corrigiu Susan. Ele a ignorou. Você chegou a conhecer o colega de quarto do Art? Pergunto Henry. O nome dele é Frank. Depressivo. Um pouco lerdo. Recebe vários telefonemas da irmã, fala constantemente dela. Acontece que ele não tem irmã. Não fez muito sentido para Susan. Mas ela estava tão cansada que não tinha certeza se 2 mais 2 faria sentido àquela altura. Então ele mentiu sobre a existência da irmã, disse ela. Henry apertou o botão de emergência do elevador. O elevador rangeu até parar. Susan olhou para as luzes acima das portas indicando os andares. Tanto o segundo quanto o terceiro estavam iluminados. Eles estavam presos entre os 2 andares. Ela subitamente sentiu-se mais acordada. Você não pode fazer isso, disse Derek, elevando a voz. Esse é o único elevador funcionando. E se houver um incêndio? Irritado, Henry deu um passo na direção de Derek. Se houver um incêndio, é para descer de escada. Derek recuou. Tá bom, disse. A mente de Susan estava clareando. Henry se encostou na parede do elevador, ao lado de Derek. Vou te dizer o que eu acho, disse a Derek, dando-lhe um tapinha no braço. Acho que a Gretchen fingiu ser irmã do Frank. Acho que ela estava de olho no Art por intermédio do Frank. O Frank não vai admitir nunca. Jura sobre a Bíblia que tem uma irmã que ama ele muito. Mas ele mencionou um telefone. Um celular. O Frank teria tirado o celular da gaveta da comoda do Art, e o Art ficou puto. O que você acha, Susan? Susan já estava sentindo falta de ar. Você sabe de alguma coisa sobre um celular? Pergunto Henry. Não, respondeu Susan. Vou te dizer o que eu acho, prosseguiu Henry. Eu acho que a Gretchen está na cidade. Sei lá, talvez nunca tenha saído. Então esse fã-clube, culto, a merda que seja, da beleza mortal, talvez seja responsável por grande parte desse caos que anda vendo por aí. Mas eu não estou conseguindo achar nenhuma prova de que o nosso servente homicida tenha usado alguma página de encontros na internet. A gente varreu o computador da casa dele e também os que ele usava no trabalho. Investigamos até o computador da biblioteca do bairro dele, o que eu posso te garantir que não é nada fácil. Nada. O Jeremy Reynolds não induziu o servente a matar a Cortena Itaggarta. Foi a Gretchen Lowell quem fez isso. Acho que ela usou o servente para passar um telefone pro Art. E acho que ela fez ele matar uma paciente na ala porque sabia que isso tiraria o Art de lá. E se eu descobrir que você sabe alguma coisa a respeito desse telefone, eu vou cair de pau em cima de você. Acho que eu encontrei a Pearl Clinton, anunciou Derek. Recebi uma ligação de uma mulher que é gerente de uma loja em Altorne, da Terra à Lua. Ela disse que a Pearl trabalhava para ela. Vou me encontrar com ela lá. Pode vir dar uma olhada. Sequisse. Ninguém disse nada por um instante. Por fim, Susan quebrou o silêncio. A Pearl poderia nos levar até o Art, disse ela a Henry. Henry apertou o botão de emergência com o punho fechado. O elevador estremeceu por poucos segundos e começou a se mover. Capítulo 54. A da Terra à Lua ficava na Altorne BLVD, entre uma cafeteria e uma loja de produtos importados. Susan conhecia o lugar. Estava lá havia cerca de um ano, substituindo uma loja gótica, que substituíra uma loja para maconheiros.
Para qualquer subcultura, Portland tinha uma loja. Aqui, disse Susan. Henry estacionou em uma área de carga e descarga bem em frente à loja. Às vezes Susan queria ser policial. Ou, ao menos, ter um carro com placa da polícia. Que tipo de loja é essa? Perguntou Henry. Steampunk. Steampunk. É uma subcultura, disse Susan. Meio vitoriana. Meio ficção científica. O mundo imaginado por Júlio Verne. Henry olhou para ela com ar inexpressivo. Já leu A Liga Extraordinária? É sobre beisebol? Perguntou Henry. Esquece, disse Susan. A Pela estava usando espartilho e óculos de aviador. Esse lugar vende esse tipo de coisa. Faz sentido que ela trabalhasse aqui. Eles saltaram do carro e entraram na loja. Parecia uma caixa de joias. As paredes eram verde serpente marinha, o assoalho de madeira, preto, o balcão do caixa, revestido de veludo vermelho, e as luminárias pareciam antigas peças de relógio, feitas de bronze. Canos de bronze pendiam do teto em correntes, decorados com vestidos, espartilhos, anáguas, anquinhas, ternos com colete, casacos, polainas, uniformes militares antigos. Velhas prateleiras de madeira escura exibiam relógios de bolso estranhos, sombrinhas fora de moda, óculos de aviador e pistolas de raios. A mulher atrás do balcão revestido de veludo vermelho usava uma bata eduardiana sob um espartilho de couro preto. Ao redor do pescoço, trazia uma lente de aumento e, em um relicário de vidro, o que parecia ser um dente humano. Usava um cinto com uma pistola de raios do Flash Gordon em cada coldre. Eu sou do Herald, disse Susan. O Derek Rogers me mandou vir aqui. Bom pra você, respondeu ela. Você ligou pra ele hoje cedo, disse Susan. A gente tá procurando a Margaux Clinton. Ela diz que se chama Pearl. 16 anos. Medesukker de 1,65 meter, magre. Cabelo castanho curto. Usa óculos de aviador, que nem aqueles, disse ela, apontando para a prateleira. Você disse pro Derek Rogers que ela trabalhava aqui. Não conheço ninguém chamado Derek Rogers, disse a mulher. E eu não leio o Herald. Você não telefonou pro Herald hoje? Não. Mas a Pearl trabalhava aqui. Foi demitida por furto há mais ou menos um mês. A mulher olhou de relance para Henry e de volta para Susan. Ela fugiu de casa? Perguntou. Ela está sendo procurada por estar ligada a vários assassinatos, disse Henry. A mulher lançou a Henry um olhar de desaprovação. Ele é o pai? Perguntou a Susan. Eu sou da polícia, disse Henry. Ela está metida com gente ruim, explicou Susan, tirando da carteira um cartão e depositando sobre o balcão. Eu sou jornalista, disse. Como se aquilo pudesse ajudar a neutralizar a questão da polícia. Se ela fugiu, disse a mulher, provavelmente teve motivo. Henry correu os olhos pela loja. Talvez os pais dela quisessem que ela se vestisse feito gente normal, disse. A mulher o examinou de cima a baixo. Ele estava de jeans preto e uma camiseta preta desbotada manchada de suor. Ela não pareceu aprovar muito. As pessoas olham para você e fecham a cara, disse. Fez uma pose em estilo Vogue e agitou os cílios. Elas olham para mim e sorriem. Henry parou diante dela, exibindo toda a sua altura e o peito amplo como um barril. Olha para mim, disse. Eu tô cagando se você sorri ou não. Eu tô cagando se você usa óculos de aviador feito uma idiota. O que me interessa é achar a Pearl Clinton. Sua cabeça raspada estava coberta de gotas de suor. E vou te dar 10 segundos para dizer onde ela está. Capítulo 55. O cruzamento da Avenida 38 com Hawthorne era disputado no mercado imobiliário da mendicância. Segundo a gerente da Terra Lua, Pearl vivia ali, pedindo dinheiro aos fregueses das lojas da Hawthorne. Meu Deus, cuidado, disse Susan, quando Henry quase atingiu um ciclista com a lateral do carro. Henry murmurou alguma coisa e olhou estupefato pelo para-brisa. Ali, disse ele. Pearl estava virando a esquina da 38 naquele exato momento. Espera aí, disse Henry. Parou o carro cantando pneus e subindo parcialmente no meio-fio, abriu a porta, e saiu numa correria desesperada atrás dela. Susan firmou-se no painel, saltou e disparou atrás de Henry. Quando o alcançou, Henry já havia agarrado Pearl pelo braço. Eu quero um advogado, disse Pearl. Henry segurou o braço da garota com mais força. Os músculos expostos do braço dele próprio incharam. Se eu te levo para a delegacia e ligo para um advogado, disse ele, isso significa ligar para os seus pais e para o serviço de proteção à criança. Continua querendo um advogado? Uma pequena multidão se juntara. Sempre havia muito movimento de pedestres na Hawthorne. Alguns outros garotos de rua haviam surgido, gente com sacolas de compras, alguns ciclistas que haviam parado e estavam ainda de capacete, todos observando. Alguns estavam gravando vídeos no celular. Cidadã comum aqui, gritou Pearl.
sendo ameaçada pelos tiras. Henry, disse Susan. Henry soltou o braço de Pearl. Ela esfregou o local em que ele havia segurado e cruzou os braços com ar de desafio. Isso não é brincadeira, advertiu Henry. Me fala onde o Art Sheridan está. Eu não fiz nada de errado, disse Pearl, alto bastante para os curiosos ouvirem. Henry piscou, incrédulo. ¿Nada de errado? Você é do fã-clube de uma serial killer. Pearl deu de ombros. E daí? Eu gostava de Vika no colégio. Isso não quer dizer nada. Cadê o Jeremy Reynolds? Perguntou Henry em tom intimidador. Pearl só o fuzilou com os olhos. Deixa eu falar com ela, pediu Susan. Henry apontou um dedo para o nariz de Pearl. Tem um lar adotivo só esperando por você, disse. Vai se fuder, respondeu Pearl. Henry ficou vermelho, e Susan se meteu entre ele e Pearl. Há quanto tempo você é do... Ela procurou a palavra, grupo da beleza mortal. Pearl girou os olhos e suspirou. Eu conheci o Jeremy na feira agrícola de Eugene. Ele me convidou. Parecia divertido. O pessoal se reúne no meio da noite em algum lugar de meter medo, e uns ficam tentando assustar os outros. Eles fazem cicatrizes no próprio corpo para parecerem vítimas de assassinato, disse Henry por trás de Susan. Eu não sabia disso até ontem de noite, disse Pearl. Fala de ontem de noite, disse Susan. Pearl enfiou o bico de um de seus sapatos pontudos na calçada. Olha, ontem de noite a coisa passou do ponto. Eu não sabia que os caras iam fazer aquela merda com a agulha. Sua voz baixou de tom. Achei que eles só queriam te assustar. O Jeremy não é como você achava que era, disse Susan baixinho. Não é? Garotas adolescentes não entravam em clubes por serem divertidos. Elas entravam por causa dos garotos. Pearl assentiu com um aceno de cabeça e seus olhos se encheram de lágrimas. Depois que você saiu, o Sheridan puxou uma arma, disse ela. Ele queria saber onde o Jeremy estava. O que foi estranho, sabe, porque o Jeremy estava bem ali. Ela limpou o nariz. E então ele levou choques. Muitos. Deve ter desmaiado. E depois? Perguntou Henry. Não sei, disse Pearl, fungando. Use correndo. Fugi correndo do prédio, subi a grã e peguei o ônibus 14 até o Torne. Henry se virou e entrelaçou as mãos atrás da cabeça. Aqueles assassinatos, disse Susan. Os corpos no Rose Garden. A cabeça na mansão Pitoc. Gretchen Lowell não matou aquelas pessoas. Foi o Jeremy. Pearl franziu os lábios e a testa e baixou a cabeça. Eu achei que ele gostasse de mim, disse. Susan deu-lhe um tapinha no braço. Eu sei, meu amor. Ela deixou Pearl meditar sobre sua infeliz vida amorosa por um instante, se inclinou e, em sua melhor voz de irmã mais velha, perguntou. Ele alguma vez te levou a algum lugar? Capítulo 56. Jeremy cobrira com gás as feridas de Art e dera-lhe uma toalha sobre a qual se sentar. Art estava nu, de pernas cruzadas, diante de Jeremy, que também estava nu, sentado na mesma posição. No chão entre eles, havia um estojo aberto, contendo um bisturi. Alguma chance de que eu possa vestir minha roupa de novo? Perguntou Artie. Preciso ver você, disse Jeremy. Pegou o bisturi, segurou da maneira que Art havia mostrado no porão, estilo faca de jantar, estendeu a outra mão e passou os dedos pela cicatriz em forma de coração no peito de Art. O peito de Jeremy fora brutalizado. Parte do tecido cicatrizado parecia bastante antiga, pálida e esticada, como se ele viesse se cortando assim havia anos. Pequenos cortes subiam-lhe pelas costelas, tracejavam-lhe o abdômen, e uma fina cicatriz corria ao longo da linha da costela inferior no lado direito, onde se localizaria a incisão de uma esplenectomia. Não era grosso o bastante para ser mais que uma laceração superficial. Jeremy cortara-se para dar a impressão de que removerá o baço, para parecer com Art. E de cima a baixo em seus braços e no interior das coxas, havia o mesmo padrão triangular encontrado em Isabel, gravado repetidas vezes. Algumas das cicatrizes mal eram perceptíveis, outras eram recentes. Ele vinha se automutilando havia bastante tempo. Os dedos de Jeremy afastaram-se do coração de Art e percorreram a cicatriz de 13 centímetros que passava por seu diafragma. O que foi isso? Perguntou Jeremy. Era a única cicatriz que não fora obra de Gretchen, uma linha saliente e funcional, diferente das outras cicatrizes, como se fosse a caligrafia de outra pessoa. Eu estava com sangramento interno quando me levaram para o hospital, disse Art. Eles precisaram abrir de novo e arrumar o estrago que ela fez quando tirou meu baço. Era a cicatriz a qual Art menos se sentia ligado, pois, ao contrário das deixadas por Gretchen, ele não se lembrava de quando a ganhará. Fintan teria feito aquilo de qualquer jeito, disse Jeremy. Teria feito ele mesmo. Art olhou de relance para o bisturi na mão de Jeremy. Precisava protelar. Você conheceu Fintan English num acampamento, disse.
O rosto de Jeremy estava abatido, os olhos, distantes. A gente se conheceu no colégio. Finta era tão fudido quanto eu, disse ele, deslocando a mão livre até o braço e friccionando distraidamente as cicatrizes triangulares como se fossem a origem de uma antiga coceira. Ainda segurava o bisturi com a outra mão, o pulso pousado sobre o joelho. Ele queria extrair o baço, disse Jeremy. Só falava nisso. Ninguém o levava a sério. A não ser eu. Eu li alguns livros. E pesquisei na internet. Imprimi as instrucos. Art pensou no baço de cabra deixado no banheiro da parada de beira de estrada. Você treinou com cabras. O baço delas é mais ou menos do mesmo tamanho, disse Jeremy. Li isso na internet também. Como as cabras se saíram? Pergunto Artie. Morreram todas, respondeu Jeremy. Inclinou-se para frente, tão próximo de Art que ele podia sentir sua respiração. Jeremy aproximou a boca do ouvido de Art. Eu queria saber qual era a sensação de ser ela, disse. Ser Gretchen Lovell. Os lábios roçaram o ouvido de Art. E eu gostei. Gostei de cortar o finta. De enfiar a mão dentro do corpo. Gostei do cheiro. Jeremy fez uma pausa. Me fez lembrar da Isabel. Art esforçou-se para não reagir. Jeremy o estava testando. Jeremy recuou e olhou para Art por um longo momento. Você pode ir embora, disse. Art assentiu com um movimento de cabeça. Eu sei. Mas você ainda está aqui, disse Jeremy. Porque eu estou interessado em você, Jeremy. Jeremy baixou os olhos na direção do bisturi. Você era gentil comigo quando eu era criança, disse. Meu pai e meu irmão, eu só fazia com que eles se lembrassem do que tinha acontecido com a Isabel. Eu percebia quando eles olhavam para mim. O lábio superior de Jeremy começou a tremer, e Art enxergou o menino que havia conhecido tanto tempo antes no jovem sentado à sua frente. Perdido, dilacerado, furioso. Os olhos de Jeremy estreitaram-se, repletos de acusação. Eu queria que você me levasse embora, disse ele. Os cantos de sua boca afundaram e seus lábios começaram a tremer enquanto lutava contra as lágrimas. Você sabe o que eles fazem. Sua voz se ergueu. Eles são criminosos. Seu rosto estava tão cheio de dor que Art ficou de coração partido. Por que você não me levou embora? Artie nunca pensara naquilo. Concentrara-se de tal maneira em capturar a beleza mortal, em esclarecer o assassinato de Isabel, em proteger Jeremy de Gretchen e da imprensa, que nunca realmente pensara em protegê-lo do pai. Sinto muito, disse Art. Foi tudo em que conseguiu pensar para dizer. Jeremy começou a chorar. Chorou feito criança, o corpo balançando, o nariz escorrendo, o rosto rosado e feio. Gretchen havia feito um estrago em Art, mas havia destruído Jeremy Reynolds. Jeremy ofegou várias vezes, sentou-se completamente imóvel por um instante, ergueu com calma o bisturi e pressionou-o contra o peito, abaixo do mamilo esquerdo. Não, disse Art. Por favor. Viu quando Jeremy arrastou a lâmina sobre a cicatriz em forma de coração que havia ali, na tentativa de igualá-la à cicatriz no peito do próprio Art. Mas Jeremy estava pressionando com força demais, e a pele se dividiu e afastou, o sangue escorrendo do corte fundo. Art envolveu o pulso de Jeremy com a mão. Foi fundo demais, Jeremy, disse. Jeremy tremia, o rosto exaltado, o bisturi ainda deslizando através da carne e do músculo. Art precisava tirar o bisturi da mão dele. Por que você não deixa que eu me corte para ficar parecido com você? Pergunto Artie. Jeremy parou e ergueu os olhos. Era a primeira vez que Art via alguma coisa nítida e sólida em seu olhar. Não era tarde demais. Art estendeu a mão, a palma voltada para cima. Me dá o bisturi, pediu. Jeremy afastou o bisturi da própria carne e o examinou, piscando. Limpou a lâmina ensanguentada em um dos cantos da toalha sobre a qual estava sentado e entregou o bisturi a Art. Esperou. Ok, disse Art. Jeremy estava próximo. Art teve a sensação de haver ganhado sua confiança, de ter passado em seus testes. Agora podia fazer aquilo. Art sobrevivera 10 dias de tortura nas mãos de Gretchen Lowell. O que eram mais algumas cicatrizes? Olhou para os braços e as coxas de Jeremy, para cicatrizes triangulares, as cicatrizes que Gretchen havia produzido em Isabel e em nenhuma de suas outras vítimas. Baixou a lâmina na direção da parte interna da coxa, pouco acima do joelho esquerdo, e puxou o bisturi sobre a pele. Foi fácil. A lâmina era afiada e ele não sentiu dor. Uma linha ensanguentada de 3 centímetros formou-se instantaneamente. Ela tinha uma meia com tijolo dentro e acertou a Isabel na cabeça, disse Jeremy. Art ergueu os olhos. Jeremy realmente lembrava. E embora soubesse que deveria estar pensando apenas na mente frágil de Jeremy, em encerrar o caso, em reunir mais provas contra Gretchen, tudo em que conseguiu pensar foi, eu não estou sozinho. E ficou satisfeito. Era o que queria, não era? Queria que Jeremy lembrasse, pois suas lembranças significariam que mais alguém sabia. Mais alguém que havia sobrevivido. Mais alguém tão ferido quanto Art. Ele não queria se sentir sozinho. Nenhum dos dois queria. Jeremy estava olhando para além dele. O coração semi-esculpido em seu peito continuava a sangrar e Jeremy devia estar com sangue na mão, pois tinha o rosto e o braço manchados. Ela balançou com força, disse ele. E o tijolo acertou a Isabel bem aqui. Ele tocou o couro cabeludo, atrás da orelha esquerda.
Art lembrou-se dos relatórios da autópsia de Isabel. Aquilo era compatível com o local de uma pequena fratura que o legista encontrara no crânio da menina. E aí a Gretchen amarrou ela. Jeremy parou e olhou para Art, pestanejando ante o pequeno corte que Art produzira na perna. Art ergueu de novo o bisturi e desenhou outra linha de sangue na coxa. Trabalho devagar dessa vez. Precisava ter cuidado. Se o contato não fosse o mais leve possível, o bisturi cortaria fundo demais. Jeremy prosseguiu. A Isabel estava no banco de trás. Eu estava no banco do carona. Ela não me amarrou. A gente não conversou. Ela nos levou para a floresta. Sua voz agora soava inexpressiva, dissociada, como a de alguém contando os detalhes de um sonho. Art limpou o sangue do bisturi na toalha. Devia ser uma estrada de lenhadores, disse Jeremy. Ela precisou saltar para abrir um daqueles portões do serviço florestal. Nós viajamos por muito tempo. Ela não disse uma palavra. Isabel acordou e ficou chorando no banco de trás. Eu ouvia, mas estava assustado demais para virar ou dizer alguma coisa. Art pressionou a lâmina contra a carne novamente. Havia 4 crianças listadas como vítimas presumidas da beleza mortal, todas submetidas à tortura e encontradas com coração, assinatura de Gretchen, entalhado no peito. Art nunca conseguirá fazer com que Gretchen confessasse nenhum dos casos. Ela o sacudia diante do nariz dele, mas fora do seu alcance. Seu trunfo final. Nós paramos ao lado da estrada, disse Jeremy. E a Gretchen foi para o banco de trás com a minha irmã. Art pressionou a lâmina com mais força. De ce Java sentit-la. Méressia sentit-la. Gretchen balançara a criança como troféu. Mas Art nunca desejara que ela confessasse, pois teria de ouvir a confissão, ouvir o que ela lhes havia feito, e relacionar aquilo a todas as noites em que pensava nela, com o pau na mão. Ele queria sentir. Ela cortou a Isabel com uma lâmina x-acto, disse Jeremy. A Gretchen tinha um pacote de lâminas, e quando uma ficava cega, ela substituía por outra. A Isabel couro. Parecia muito assustada. A Gretchen cortou um dos seios dela. Disse que as amazonas costumavam cortar um dos seios para ficar mais fácil disparar o arco. Quando desprendeu a carne do músculo, ela tirou o seio pela janela e disse agora ela é uma amazona. Art sentiu alguma coisa. Mas não foi dor, foi asco. E pela primeira vez em anos, aquele sentimento não se voltava para dentro. Ele detestava a Gretchen. Queria que Jeremy continuasse. Queria ouvir cada detalhe sangrento. Porque cada horror que ela cometera só fazia odiá-la mais. A raiva percorreu suas veias como endorfina. Não sei quanto tempo durou, disse Jeremy. Horas. Depois de algum tempo, os olhos da Isabel ficaram vidrados e ela ficou muito pálida e fraca. A Gretchen gastou outra lâmina e cortou a garganta dela. Ela me mostrou como fazer. Disse que era uma coisa que todos deviam saber. Saíram bolhas de sangue pequenas do pescoço da Isabel. Depois que ela morreu, a Gretchen entalhou o coração. Foi só então que descobri quem ela era. A beleza mortal. Eu tinha visto algumas notícias no jornal. Nós ficamos sentados lá por muito tempo. Ficou escuro. Eu comecei a chorar, e a Gretchen me abraçou e acariciou meu cabelo. Ela não disse nada depois disso. Pensei que estivesse com raiva de mim. Nós ficamos sentados no carro o dia e a noite seguinte inteira. Eu saí para mijar. Volte. Ela também saiu algumas vezes. No segundo dia eu disse que estava com fome. Ela deu partida no carro e voltou para a cidade. Estacionou, saltou do carro e foi embora. Eu não sabia se ela ia voltar. Não sabia se devia ir atrás dela. Esperiai. Logo depois peguei no sono de novo. Art tornou a colocar o bisturi ensanguentado na caixa. Jeremy permaneceu sentado, balançando a cabeça. Por que ela não me matou? Não sei, disse Art. Ela cuidou de mim. Ela te torturou, tanto quanto torturou sua irmã, disse Art baixinho. Só que você teve que viver com isso. Não houve motivo. Ele estava falando consigo mesmo tanto quanto com Jeremy. Ela não se importava com você. Você não deve nada a ela. Jeremy começou a chorar. Mea culpa, Arfu. Eu matei aquelas pessoas. Matei um homem que encontrei dormindo num parque e uma menina para quem eu dei carona. Convenci outro homem a entrar no meu carro, oferecendo a ele um emprego. Matei todos eles e conservei os olhos. Porque os olhos deles me lembravam os da Isabel. Olhos mortos, como os dela. Você colocou os olhos nas cenas de crime da Gretchen. Eu queria que ela me notasse. Art olhou para Jeremy, consumido, devastado, o lixo que Gretchen havia tirado no meio-fio, e prometeu a si mesmo que faria qualquer coisa por ele. Você está com problemas, disse Art. Tem gente morta. Você feriu uma jornalista. Art poderia ter continuado, mas Jeremy não parecia disposto a discutir a acusação de exercer a medicina sem diploma. Me ajuda, implorou Jeremy. Seu pai vai conseguir um bom advogado criminalista, disse Art. Eles dois estavam estragados. Cara a cara, os troncos devastados expostos, Art se sentia diante de um espelho. Você vai ficar bem. Vai receber ajuda. Nós vamos ficar bem. As luzes piscaram. Art ergueu os olhos. Havia alguma coisa errada.
O teto parecia curvar-se na direção dele, e Art balançou a cabeça e olhou para Jeremy para ver se ele também havia percebido. Mas Jeremy não estava olhando para o teto. Estava olhando para Art, com um sorriso terno no rosto. É melhor a gente sair daqui, disse Art. Sentia-se quente, a cabeça anuviada. Talvez sua pressão sanguínea ainda não tivesse voltado ao normal. Tentou se levantar, mas seu estômago revirou, como se o chão tivesse subido e baixado, ou como se eles tivessem sido atingidos por uma onda em um barco. Art caiu de joelhos. Olhou para Jeremy para ver se ele havia sentido dessa vez, mas Jeremy não se movera. Continuava lá sentado, como um monge, observando. Então Art viu os olhos de Jeremy desviarem-se na direção da garrafa de água com açúcar. Que foi que você fez? Perguntou Artie. Um formigamento quente torturava-lhe a coluna e os braços, e ele tentou se levantar de novo, mas suas pernas não respondiam. Tudo aquilo era repugnantemente familiar. Art tentou erguer um braço morto, alcançar Jeremy, mas seu campo de visão estava se fechando e sua cabeça flutuava. Tombou para frente, nos braços de Jeremy. Ouviu um ruidoso estalo e levou um momento para perceber que era o som de sua própria mandíbula colidindo com o ombro magro de Jeremy. O rosto de Art deslizou alguns centímetros e parou, comprimido contra o peito sem pelos e devastado por cicatrizes de Jeremy. Art sentiu o gosto do sangue que escorria do ferimento de Jeremy misturado à sua própria saliva. Ouvia o coração de Jeremy bater, enquanto sua própria pulsação diminuía estranhamente. Foi necessária toda a sua energia para que dissesse uma única palavra. Proferiu-a com voz áspera, quase inaudível. Fentobomina. É, disse Jeremy, que segurava Art. Embalando, Art não conseguia sentir. Já não sentia mais nada, mas conseguia perceber o movimento através da cor e da luz em seu minúsculo campo de visão. Foi isso que a Gretchen usou para te drogar quando te levou prisioneiro, disse Jeremy. Eu li em A Última Vítima. Ele escapuliu do peso de Art e girou gentilmente seu corpo, deitando de costas no chão. O efeito vai passar na próxima meia hora, disse Jeremy. Parecia genuinamente arrependido. O que nem de perto compensava o fato de largá-lo no sobre o chão de concreto. Não vá embora, disse Art, mas o que saiu foi Navaimba. Jeremy afastou-se, na direção da escuridão. Eu não quero ir para a cadeia, Art ouviu-o dizer no escuro. Eles não vão me deixar levar meus brinquedos. Art tentou falar de novo. Mas a língua estava imensa, grossa demais, a boca seca, e Jeremy havia desaparecido na escuridão. Era só uma frase. 2 palavras. Mas ele não conseguiu formá-las na boca. Me Vera. Gretchen Lowell fora enfermeira. Sabia usar fentobomina. Jeremy provavelmente a encomendara pela internet. Ele era um garoto. Estava assustado. Não sabia. Não sabia que não devia deixar Art de costas. Que Art não conseguiria se mover. Que não conseguiria eliminar a saliva que se acumulava em sua garganta. As luzes piscavam enquanto Art ouvia os sons metálicos de sua respiração difícil. Ele tentou expandir os pulmões lentamente, absorver o máximo de oxigênio possível. Mas seu corpo o estava traindo. A pulsacao se acelerou. Ele se concentrou nisso, em contar os batimentos, tentando permanecer vivo por mais 20 batimentos, mais 10. Seus pulmões doíam. Os chiados transformaram-se em um feio zumbido. Todas as células de seu corpo desejavam uma imensa lufada de ar, e ele nada podia fazer a não ser permanecer ali deitado, afogando-se no próprio cuspe. Um agradável redemoinho negro o envolveu quando os pulmões entregaram seu último estoque de oxigênio. Art brigou por ele. Obstinara-se no sentido de que o corpo respirasse, permanecesse vivo apenas por mais alguns instantes. Ele lutou, estendeu-se, enfureceu-se e forçou os pulmões a puxarem um fino fio de ar. Ao fazê-lo, um par de mãos pressionou seu corpo e o fez rolar para o lado. Capítulo 57. Susan agarrou com força a bolsa no colo. O spray de gás lacrimogênio, para maior eficácia, deve ser mantido na vertical e disparado em curtas rajadas de meio segundo no rosto do agressor. Os olhos e o nariz são alvos especialmente bons. O alcance é de 3 a 3,5 metros, mais ou menos, depende da pressão do frasco e das condições do vento. Borrife e saia. Borrife de novo. Se a pessoa continua andando, diminui a probabilidade de vir a ser vítima do seu próprio ataque químico. Usado corretamente, o gás causa dilatação capilar imediata, cegueira temporária e inflamação instantânea dos tecidos das vias respiratórias. E também arde pra caralho. Henry lançou um olhar para ela. Você fica no carro, disse. Merda, pensou Susan, agarrando um pouco mais forte a bolsa cheia de sprays de autodefesa. Tudo bem, disse ela. A toca de Jeremy ficava no Distrito Industrial Noroeste de Portland. Anos antes, aquilo era um pântano.
Até que alguém tivera a excelente ideia de instalar ali uma grande estação de trem, e depois o pessoal da exposição Lewis e Clark de 1905 viu a terra e achou que seria perfeita para a feira, apesar da água estagnada na altura da cintura. A feira foi um grande sucesso, e gente de toda parte veio a Portland ver as barracas e continuou ali pela cerveja barata e pelos robustos lenhadores. As estruturas do terreno da feira apodreceram. Os lenhadores voltaram para as florestas, e a área se estruturou ao redor de uma atividade industrial leve que fabricava pedaços de várias coisas, mas nenhum item completo. É aqui, disse Pero do banco de trás. Henry estacionou na frente do prédio, que era azul, de apenas um andar, sem janelas. Os vestígios da placa pintada à mão do negócio que um dia funcionara ali ainda estavam pendurados sobre o antigo escritório. Perla apontou para um carro velho estacionado na rua. É o carro do Jeremy, disse. Henry apertou os lábios, pegou o receptor de rádio no painel e pediu reforços. Calafrios percorreram os braços de Susan. Ao longo de toda a extensão da plataforma de carga e descarga do prédio, havia posteres do próximo episódio de A Serial Killers mais sensuais dos Estados Unidos, em que Gretchen Lowell iria aparecer. Henry desligou o rádio e olhou para Susan. Me deixa entrar primeiro. Fica no carro de porta trancada. Não mexe em nada, disse. E então, como se previsse o protesto de Susan, lançou um olhar de relance para trás, na direção de Pearl. Você tem que ficar com a garota. Susan segurou a bolsa com mais força e olhou para o prédio. O rosto de Gretchen nos posteres, o machado na antiga placa. Se Art estivesse lá dentro, estaria precisando de ajuda. Não havia tempo para discutir. Ela mordeu o lábio e concordou com o movimento de cabeça. Henry puxou a arma do coldre, lançou-lhe um último olhar carrancudo e saltou do carro. Susan não tirava os olhos de Henry à medida que ele avançava parcialmente agachado na direção do prédio, a arma apontada para o chão à sua frente. A porta da plataforma de carga estava alguns centímetros aberta e ela viu Henry bater, gritar alguma coisa e então, com um último olhar de relance para o carro, entrar. Elas estavam sozinhas. Um arrepio de medo percorreu lentamente os braços de Susan. Ela enfiou a mão na bolsa, retirou uma das latas de gás lacrimogênio e empurrou a bolsa para o chão à sua frente. Susan olhou de relance pelo retrovisor do carro, procurando as luzes azuis e vermelhas brilhantes. As sirenes surgiriam a qualquer minuto. Provavelmente dezenas de carros da polícia estavam se dirigindo àquele cruzamento. Henry seguraria as pontas. Dava para contar com Henry para esse tipo de coisa, segurar pontas. Jeremy não tinha a menor chance. Ela quase sorriu. Gostaria de vê-lo tentar perfurar Henry. Jeremy tem uma arma, disse Pero do banco traseiro. Susan virou instantaneamente a cabeça. O quê? Pela estava sentada com os braços cruzados, curvada para trás, os óculos no alto da cabeça como um par de óculos escuros. Acabei de pensar nisso, disse. Ele me mostrou uma vez. Disse que tinha conseguido a arma com o pai. Susan levou a mão à boca e afundou no assento, incerta quanto ao que fazer. Henry havia entrado. Ela baixava a janela e gritava? Saltava do carro? Ligava para o celular dele? Descobria como usar a porra do rádio. Virou-se e olhou pelo para-brisa traseiro. Onde estava o reforço? Então ela ouviu. Se estivesse passando, não saberia que aquilo havia sido um tiro. Foi um estampido abafado, o tipo de coisa que poderia ser facilmente explicada pelo escapamento de um carro ou uma bombinha. Mas não havia sido nenhuma das duas coisas. Alguma pessoa dentro do prédio fora baleada ou tentará disparar em alguém. Merda, disse ela. Isso foi uma arma? Perguntou Pearl, de repente aparentando a idade que tinha. Susan precisava entrar. Agora não tinha escolha. Henry podia estar ferido, caído lá dentro, sangrando. Ela agarrou a bolsa no chão e lançou-a para trás, na direção de Pearl. Fica no carro. Quando o reforço chegar, conta o que está acontecendo. Tem gás lacrimogênio na bolsa se você precisar. Não mexe em mais nada na minha bolsa. Pearl pericia pallida. Ok, disse. Susan começou a caminhar em direção à porta da plataforma de carga. Caminhava rápido, a lata em uma das mãos, o polegar no bocal, inteiramente concentrada na porta. Em chegar até a porta. Entrar. Em não levar um tiro. 4 pessoas são mortas a cada hora por armas nos Estados Unidos. Aquilo a fez sentir-se melhor. Quais as probabilidades de que uma delas fosse Henry? O Artie. Afinal, 4 pessoas. Aquele era um país grande. Mais de 300 milhões de habitantes. Havia pessoas atirando umas nas outras naquele exato instante em cidades muito maiores. Amantes rejeitados, colegiais enlouquecidos, assaltantes de banco, dava até para escolher. Ela alcançou a porta. Estava ainda semi-aberta, mas era escuro lá dentro e ela não conseguiu enxergar nada. Henry, resmungo. Você está bem? Ninguém respondeu. Ela ergueu a lata de spray e entrou. Estava ficando especialista em entrar em lugares imundos e escuros, e parou um instante, pouco depois da porta, para permitir que seus olhos se adaptassem. Algumas janelas quebradas deixavam entrar feixes de luz, e assim que suas pupilas dilataram, Susan conseguiu distinguir até bastante coisa. Pedaços de estrados de madeira apodrecida espalhavam-se pelo chão. O que quer que fosse fabricado ali era, em algum momento, armazenado em caixas naquele recinto, depois levado até os caminhões e despachado para clientes que já haviam morrido fazia tempo.
Ela ficou completamente imóvel e prestou atenção. Todos os pelos de seu corpo se eriçaram. Alguém tossiu. Era Art. Susan não sabia como podia ter tanta certeza. Mas não tinha a menor dúvida. Era a tosse de Art. Estava convencida disso. Susan procurou a origem do ruído e identificou uma porta aberta na parede oposta. Correu para lá sem nem tentar desviar das peças de madeira estilhaçada no caminho. Do lado de fora, o lamento de uma sirene ficava cada vez mais próximo, e logo parecia haver milhares delas de uma vez. Mas, a essa altura, Susan já atravessara o recinto. O aposento seguinte era maior, o antigo local de produção. Uma única lâmpada pendia de um fio extensor no centro. Art estava nu, apoiado nas mãos e nos joelhos, tentando ficar de pé. Ele ergueu os olhos e a avistou, e ela correu em sua direção. Ao se aproximar, viu as ataduras em suas costas, o branco já ensopado de sangue. Ele tentou se levantar de novo, pondo as mãos nos joelhos para se apoiar, e conseguiu ficar de pé, ainda que instável. As pernas estavam feridas e sangravam. Ele estava totalmente nu. Mas não foi isso que chocou Susan. O que a chocou foram as cicatrizes. Susan lera as fichas dos casos, os recortes de jornal, lera até a última vítima. Sabia o que Gretchen havia feito com ele. Sabia da esplenectomia no porão. Sabia que Gretchen havia enfiado pregos em seu peito, quebrado suas costelas, brincado de médico com ele usando uma faca e um bisturi X-acto. Sabia que Gretchen havia entalhado um coração em seu peito. Mas ela nunca vira o resultado. O tronco de Art fora brutalizado e tornara-se um emaranhado de tecido cicatrizado. O fino pelo castanho crescia em áreas isoladas ao redor da pele lisa branca e nova. Não havia 1 centímetro quadrado do peito dele que não tivesse sido marcado por ela. A maior cicatriz, a que o dividia na altura do diafragma, era um cordão nodoso e rosado, semelhante ao cordão umbilical. Mas foi sobre a cicatriz em forma de coração abaixo da omoplata esquerda que seus olhos recaíram, e ela precisou forçar-se a não encarar. A cicatriz já tinha 2 anos, mas ainda parecia esfolada, como se ele tivesse passado meses futucando o local. Ela se aproximou, ergueu-lhe um dos braços, colocando ao redor do próprio ombro, e passou o braço em torno da cintura dele, ainda agarrando com força a lata. Ele se contraiu quando ela o tocou, e ela viu o forte hematoma roxo em seu flanco, onde ele provavelmente tomara o choque do taser, e baixou mais a mão, acomodando-a sobre o quadril dele. Ele oscilou e seu peso se deslocou, e tudo o que ela pôde fazer foi mantê-lo de pé. Mas os olhos dele estavam nítidos e focados. Eu ouvi um tiro, disse ele. O Henry entrou primeiro, disse Susan. Eu não vi ele, disse Art. Balançou a cabeça, como se estivesse tentando entender a situação. Minhas pernas ainda não estão funcionando. Ele olhou para Susan. Você consegue nos tirar daqui? Um megafone da polícia estalou lá fora e Susan ouviu alguém gritando ordens, mas não conseguiu entender o que a pessoa dizia. Concentrou-se na porta. Art mal conseguia andar, e ela precisava de todo o seu empenho para conduzi-lo, passo a passo, em direção à saída. Eles vão entrar? Pergunto. Eles precisam fechar o perímetro, disse Art. Determinar se há reféns. Só vão entrar se ouvirem outro tiro. À esquerda dos dois, exatamente na ponta do círculo de luz, havia uma imensa bigorna repleta de marcas. Fora a única ferramenta de produção deixada no local, como se tivessem esvaziado o prédio e decidido que era pesada demais para ser removida. O que era esse lugar? Pergunta Susan. Eles fabricavam machados, respondeu Art. Ela viu o brilho antes de ver a arma em si. A cabeça de aço estava alaranjada de ferrugem e o cabo de madeira desbotara, adquirindo um tom cinza claro. Jeremy deslocava-se rápido, segurando o machado no alto. Vinha na direção deles, um borrão. Susan pensou que Jeremy tivesse gritado, mas o grito soou tão alto em sua cabeça que devia ter saído dela mesma. Ela desprendeu o braço da cintura de Art, ergueu a lata de spray, apertou os olhos e pressionou o pulverizador. Boraf. Saia. Ela não conseguiu se mover. Tentou, mas estava presa ao chão, preparando-se para o golpe do machado. Ainda conseguia ouvir o grito. Lizzie Borden pegou o machado. E deu 40 machadadas na mãe. E quando viu o que havia feito, deu 41 no pai. Lizzie Borden assassinara a madrasta, não a mãe. E foram só 19 golpes. Artia atara no chau. Como fez aquilo, já que mal conseguia andar, ela não sabia dizer. Talvez tivesse só desistido de tentar ficar de pé e a levará consigo na queda. Ela abriu os olhos justo quando o machado atingiu o concreto ao lado de sua cabeça. O chão tremeu e faíscas explodiram da lâmina. O machado ergueu-se de novo e ela cobriu a cabeça com as mãos. E então houve outro tiro, muito, muito mais perto, e, em seguida, o baque de um corpo batendo no concreto junto com o ruído metálico da cabeça do machado. Susan fez um rápido inventário mental de seus membros. Não sentia nenhuma dor lancinante. A cabeça ainda parecia continuar presa ao pescoço. Ela abriu os olhos e ergueu a cabeça. Estava ofegante. Art estava em cima dela, protegendo-a do golpe do machado. Ele girou o corpo e se sentou. Henry vinha na direção deles, a arma ainda apontada para Jeremy, que agora jazia de bruços no chão. Policiais entravam correndo vindo de todas as direções, o que era impressionante, pois, até onde sabia Susan, havia só 2 portas.
Eles empunhavam suas armas e pareciam estar todos gritando, só que a cabeça de Susan estava girando tão rápido que ela ainda não conseguia captar nada do que diziam. Está tudo bem, gritou Henry para ninguém em particular. Abaixou a arma e ergueu os braços. Nós estamos bem. Ele baixou os olhos na direção de Susan. Eu disse para você me esperar. Ao menos dessa vez, Susan não teve resposta. Ela não faz isso, respondeu Art. Ele rastejou até o local onde Jeremy jazia de bruços no chão. Ela não espera. O Jeremy está morto? Perguntou Susan. Esse não é o Jeremy, disse Art. Claire precipitou-se por entre 4 policiais de ar ansioso que estavam de pé, as armas ainda engatilhadas, na orla do feixe de luz. Parou ante a visão à sua frente, e então disse alguma coisa aos patrulheiros que os fez baixar as armas. Em seguida, aproximou-se do corpo. Susan também rastejou para perto, mantendo-se ao lado de Art, para dar uma olhada melhor no sujeito que quase a retalhara. A cabeça estava virada para o lado, os olhos abertos e inexpressivos, os lábios separados, revelando um conjunto de dentes bastante afiados. A bala o acertara na nuca. Ele definitivamente estava morto. Artie olhou de relance para Henry. O Jeremy foi embora, disse. Cerca de meia hora atrás. Não sei quando o menino tubarão chegou. Susan viu o rosto de Henry hesitar. Ele baixou os olhos para o homem que acabará de matar e limpou a garganta. Esse não é o Jeremy. Ele estava brandindo um machado, disse Claire. Foi motivo de força maior. Henry pareceu perdido por um instante, então voltou subitamente à ação. O suspeito ainda está foragido, gritou para todos que haviam se agrupado. O carro dele ainda está na frente do prédio. Deve estar a pé. Disperse him. Ele tem meia hora de vantagem sobre nós. Alguém apertou um interruptor, e 50 lâmpadas fluorescentes gradeadas ganharam vida, iluminando a tudo e a todos. Os olhos de Susan ardiam. Art ergueu uma das mãos para limpar uma mancha de sangue na testa. Você se importaria de me ajudar a encontrar minhas calças? Perguntou. Capítulo 58. O escritório de Art na força-tarefa estava exatamente como ele o deixará 2 meses antes. A escrivaninha de cerejeira envernizada, sobra do gerente de banco que ocupará o local antes dele, estava repleta de pastas. Uma leve camada de pó cobria o teclado de seu computador. O escritório era pequeno, com espaço suficiente apenas para a escrivaninha, uma estante de livros atrás dela e 2 cadeiras com estofo barato na frente. As venezianas estavam fechadas sobre a janelinha que dava para a rua. Henry, que comandava o lugar desde que ele saíra, havia trancado o escritório e liderado a perseguição a Gretchen de sua própria escrivaninha, na sala principal. Art reclinou-se na cadeira e lembrou-se no ato dos ferimentos em suas costas. Encolheu-se e relaxou de novo, devagar. Estava enfaixado e vestido de novo. Havia lavado o rosto, dado seu depoimento e permitido que os paramédicos cuidassem de suas feridas. Ainda havia uma foto de Debbie e das crianças ao lado da luminária sobre a escrivaninha. Art passou o dedo ao longo do topo da moldura para retirar o pó. Na foto, Debbie estava de boca aberta, dizendo alguma coisa, um braço ao redor de cada criança. Ele se deu conta, com tristeza, de que não iria lhe contar como fora o seu dia. Ela não precisava saber. Nunca veria as novas cicatrizes. Olhando para a foto, Art percebeu pela primeira vez que havia um banco de piquenique ao fundo. Pegou a foto e apertou os olhos para enxergar melhor. Eles haviam passado pela parada de beira de estrada, a caminho de Timberline Lodge. Ele riu com ar sombrio ao reconhecê-la. O retrato de sua família sorridente, única prova das únicas férias que haviam tirado naquele ano, havia sido batido na parada de beira de estrada onde Jeremy Reynolds viria despejar sua carnificina. Perfeito. Murder. Art puxou a gaveta superior esquerda da escrivaninha. Enfiou a mão lá dentro e tateou em busca do frasco de Vicodin que guardava ali, mas ele havia desaparecido. O escritório estava quase exatamente como o deixará. Henry surgiu no vão da porta. Passará as últimas 2 horas na sala de reuniões com o pessoal de assuntos internos e parecia cansado. Art tornou a fechar a gaveta. Você sabe que o Frank não tem irmã, disse Henry. Eu tinha uma leve suspeita, disse Art. Uma mulher ligou pro Harold, dizendo ser a dona de uma loja na Hawthorne, disse Henry. Disse que a Pearl trabalhou para ela. Mas quando Susan e eu fomos até lá, a dona disse que não tinha telefonado. Mas nos levou a Pearl, que foi como te encontramos. Artie recostou-se na cadeira. Você está achando que a Gretchen é meu anjo da guarda agora? Henry pousou as palmas das mãos sobre a mesa e, por um segundo, Art teve a impressão de que ele fosse arrastá-la pelo chão. Você está com algum telefone dado por dela? Perguntou. Art olhou-o direto nos olhos. Não, respondeu. Ele não estava mentindo. Até onde sabia, o celular continuava no carro de Susan. Henry deu um passo atrás e sentou-se em uma das cadeiras de braço.
A Claire disse que você recusou assistência médica. Eu me recusei a ir até o hospital, disse Art. Deixei que me tratassem lá no local. Não se preocupa. Tenho uma consulta com a Rosenberg de manhã. E uma programação do NA na minha bolsa. Henry entrelaçou as mãos no colo e contemplou-as. O que ele fez com você? Perguntou com voz rouca. Art ficará tentado a omitir alguns detalhes. Quando recuperar os movimentos o bastante para erguer a cabeça, o equipamento de suspensão havia desaparecido. Não tinha certeza de querer que soubessem o que havia acontecido entre ele e Jeremy. Mas estava cansado de guardar segredos. Dei um depoimento para Claire, disse Art. Vai em frente e lê. Mas não vou prestar queixa. Henry ergueu a cabeça e olhou de relance para o teto, como se buscasse orientação. O que é que há entre você e os psicopatas? O Jeremy confessou, disse Art. Assumiu a responsabilidade pela parada na estrada, pelo Finta English e pelos outros 3. Está metido em 4 assassinatos, todos menos o da Courtney. Você não precisa de mim. Art inclinou-se para frente e entrelaçou as mãos sobre a mesa. Ele lembra do assassinato da irmã. Me contou tudo. Você acreditou nele? Perguntou Henry. Ele tinha conhecimento dos triângulos, das contusões, respondeu Art. Ele lembra. Viu Gretchen matar a irmã. Passou quase 2 dias naquele carro. Art queria que Henry percebesse o que aquilo significava, que soubesse que tudo havia mudado. Ela transformou ele no que ele é. Você passou por coisa pior e conseguiu não arrancar os olhos de ninguém. Art balançou a cabeça. Eu não passei por coisa pior, contrapôs. Jeremy assistera a Gretchen torturar Irma. Art sobrevivera à própria tortura. Mas Jeremy era inocente. Art atrair aquilo sobre si mesmo. É só um tipo diferente de mal. Não, disse Henry. Você não é igual a ele. Jeremy cometera assassinato. Art só matara seu casamento, sua identidade, seu emprego. Tudo sem disparar um tiro. Mal conseguia imaginar qual seria a sensação de realmente tirar a vida de alguém, o que levaria uma pessoa a cruzar essa linha divisória. Ele sequer podia imaginar. Mas Henry sim. Você tá bem? Perguntou Artie. Um fraco sorriso percorreu os lábios de Henry. É uma mudança. Você me perguntando isso. O menino tubarão se virara na direção de Henry quando este entrou, e Henry o atingira e perseguira. Ele ia matar todos nós, disse Art. Henry fitou o espaço por um instante, então franziu a testa. Estou fazendo serviço burocrático até liberação oficial, anunciou. Mas é uma formalidade. Ele coçou a nuca. Ele foi identificado. Se chamava Troy Lipton. Tinha 27 anos. Trabalhava como cozinheiro num albergue em Sherwood. Tem ficha em Idaho. Por assalto. E agressão. Henry tossiu e levantou-se. Você devia voltar para casa, disse, balançando a mão na direção de Art. Devia descansar um pouco. Art contemplou suas roupas amassadas, a camisa manchada de sangue. Um banho me cairia bem mesmo. Vou mandar alguém com você, disse Henry. A Gretchen ainda está por aí, e agora o Jeremy. Combinado. Henry deu um passo e parou no vão da porta, as costas voltadas para Art, a cabeça baixa. Eu já tinha matado antes, disse. Capítulo 59. Art estava sob o chuveiro de Henry, os olhos fechados, deixando a água quente escorrer pelas costas. As ataduras haviam se soltado com a água e giravam ao redor do ralo da banheira. Art aumentou a água quente. Permaneceu assim por mais alguns minutos, até que sua pele começou a arder e o vapor tornou-se tão denso que ele mal conseguia respirar. Então abriu os olhos e deu um passo para fora do jato do chuveiro. Abriu as cortinas de plástico alguns centímetros, para deixar entrar um pouco de ar fresco, e examinou seus ferimentos. O taser produzira um hematoma de aparência cruel em seu flanco. Tinha o tamanho de uma mão, era definido e sensível ao toque, com 2 círculos vermelho escuros, como marcas de dente, no local em que a corrente elétrica penetrara em seu corpo. Suas costas e pernas ainda doíam devido aos ganchos, mas ele já não sangrava. Ergueu um dos pés e pousou na borda da banheira para examinar o triângulo que fizera na coxa. A pele cortada não necessitara de pontos. Ele esfregou a mão em uma barra de sabonete na saboneteira da banheira e passou os dedos sobre os cortes na pele. Triangulos. Isabel fora a única vítima em quem Gretchen gravara aquela forma. Estranho ter sido ela atrair a atenção de Jeremy. E o fato de tê-la gravado tantas vezes em seu próprio corpo. Ele não vira os ferimentos nas outras vítimas. Não teria meios de saber que aquilo era especial. Art removeu a diminuta casca de um dos cortes e este começou a sangrar, o sangue mesclando-se à água e fazendo com que um filete rosa claro lhe descesse pela coxa e pela parte posterior do joelho. Triangulos. Ele afundou na banheira e permaneceu ali sentado.
O banheiro estava cheio de vapor. O espelho, embaçado. Art estendeu a mão e fechou a água. O ferimento na perna não era muito profundo, mas começara a latejar. Art levantou-se, saiu da banheira, secou-se e enrolou a toalha ao redor da cintura. Então removeu a condensação sobre o espelho para poder enxergar. O reflexo inexpressivo provocou-lhe um sobressalto. Ele pôs a mão sobre a borda do espelho e esperou um instante. Em seguida abriu o armário de remédios e vasculhou as prateleiras. Não viu o que queria. Procurou embaixo da pia. Nada de comprimido ali. Perguntou-se se Henry de fato não tinha nenhum analgésico ou se simplesmente os escondera. Art estava passando pela sala a caminho da cozinha de Henry para dar uma busca nos armários quando ouviu a voz dela. Fico feliz que você esteja bem, disse Gretchen. Ele virou-se e a viu, sentada na cadeira de Henry. Ela segurava um dos gatos de Henry no colo, um gato cinza tigrado, que Henry salvara na cena de um crime. Seu cabelo estava vermelho e puxado para trás. Ela usava um vestido preto de algodão, sem mangas, e suas pernas nuas estavam cruzadas. Ela parecia bronzeada. Ele a vira mentalmente tantas vezes, que levou um minuto para se dar conta de que era de fato ela. Desejou poder pegar aquela parte de si mesmo, a parte que se lembrava dela, que estava ligada a ela, a parte que a desejava, cortá-la e enterrá-la. Art riu. Eu queria ter te matado, disse. O gato esfregou a cabeça na mão dela e ronronou. Imaginou. Não teve motivo, disse Art. Tenho procurado motivo para você ter me mantido vivo. Alguma humanidade em você. Mas não teve motivo. Gretchen franziu a testa com ar pensativo. Talvez tenha sido amor. Artie saw you. Gesticulou com o dedo, pedindo-lhe que se aproximasse. Quero te mostrar uma coisa, disse. Ela não hesitou. Empurrou o gato de seu colo para o chão, levantou-se e caminhou até ele. Estava usando salto alto, e seus quadris oscilavam à medida que avançava. Quando ela estava a poucos passos de distância, ele deixou cair a toalha. Não estou de pau duro, disse. Ele seguiu os olhos dela até seu pênis flácido e teve uma grata surpresa. Você sabe quanto tempo faz que eu estive no mesmo cômodo que você sem ficar de pau duro? Pergunto. Meu Deus. Eu não podia nem ver uma foto sua, pensar no seu nome, sem que essa porra subisse. Ele tocou o membro, movendou um pouco para provar que não estava rígido. Eu conseguiria encher uma banheira com o esperma que derramei em sua homenagem. Gretchen estendeu o braço, pôs a mão em sua nuca e puxou os lábios dele em direção aos seus. Ele permitiu que ela o fizesse, mas manteve os braços ao lado do corpo. Ela o beijou, enfiando a língua na boca dele. E o que ele sentiu foi, nada. Ele riu novamente. Ela se afastou, deu um passo para trás e ajeitou o cabelo. A terapia está surtindo efeito, disse ela. Você tem sido um bom paciente. Estou muito satisfeita. Para de telefonar pro Frank, disse Art. Você fez o cara acreditar que é irmã dele mesmo. Ela sorriu e arqueou uma das sobrancelhas modeladas. Talvez eu seja. Henry e Claire estavam no escritório da força-tarefa e não deveriam sair tão cedo. Como você sabia que eu estava aqui? Pergunto Artie. Henry guardava uma arma extra dentro de uma caixa no armário. Art precisaria ir até lá, abrir a caixa e carregar a arma. Gretchen apoiou os cotovelos no aparador de Henry. Para onde mais você iria? Vancouver. Ela correu os olhos pelo corpo dele, e ele se deu conta de que continuava nu. Acho que a Debbie cansou do seu olhar vagabundo. Ela passou a ponta do dedo ao longo do topo do aparador e olhou para ele. Estou percebendo a influência da Claire, disse. Isso aqui está muito mais limpo. Gretchen estava mexendo com ele. Nunca havia estado na casa de Henry. Art pegou a toalha e prendeu-a ao redor da cintura. Por que você está aqui? Pergunto. Ela abriu aquele seu sorriso de estrela de cinema. Vim salvar você. Ele tinha esperanças de que não fosse verdade. Você telefonou para o Herald com a pista a respeito da Pearl. Como vai Jeremy Reynolds? Pergunto Gretchen. Estou vendo que ele te apresentou a suspensão corporal. Ele é criação sua, disse Art. Estou pensando em processar esse cara por violação de marca registrada. Eu não gosto de ser copiada. Mas fez o George arrancar os olhos da Cortena e Taggart. Eu estava copiando Jeremy me copiando. Isso não é violação de direitos autorais. É tomar uma amostra. Henry teria a arma carregada. Ele não tinha filhos. Não precisava se preocupar com isso. Em uma caixa no armário, a arma estaria carregada. Gretchen olhou de relance para o corredor. Onde está? Pergunto. A arma que você está pensando em usar. Lá. Você jamais chegaria a tempo. Ela deu um passo à frente, postou-se diante dele, tomou-lhe uma das mãos nas suas e levou até o próprio pescoço. Você poderia usar as mãos, disse. Manteve a mão dele ali por um instante, e ele sentiu os batimentos de sua pulsação. Então ela baixou a mão dele e beijou a palma. Você é tão confiante que eu não vou fazer isso, disse Art. Ela sorriu e deu-lhe as costas. Você está perto, querido. Não se preocupe. Vai chegar lá. Mas antes quer me perguntar sobre Isabel Reynolds. O que está te incomodando? Os triângulos? Ela tocou a toalha na altura da coxa dele, onde ele havia se cortado por causa de Jeremy. Ok, disse ele. Vou entrar na brincadeira.
Você matou Isabel Reynolds. Gretchen levou o dedo ao queixo com ar pensativo e pareceu considerar a pergunta. Então balançou a cabeça. Não, respondeu. Eu não mato crianças. Vai se fuder, disse ele. Olha só, disse Gretchen. É disso que você precisa. Raiva. A ala psiquiátrica te abrandou um pouco, não foi? Nós precisamos recuperar isso. Você acha que eu não vou te matar? Meu sonho é acabar com você. Ela se afastou do aparador. Está na gaveta, disse ela. Vai em frente. Guardei a arma aqui para você. Art foi até a gaveta e a abriu. Ali, sobre uma pilha de guardanapos de Natal, estava a arma de Henry. Art pegou-a e a apontou para Gretchen. Ela sorriu. Você matou Isabel Reynolds. Pergunto, Artie. Gretchen olhou nos olhos. Eu não mato crianças, respondeu. Ela estava mentindo. Havia outras 3 crianças na lista das vítimas da beleza mortal, além de Isabel Reynolds. Todas torturadas e abandonadas com o coração entalhado no peito. Eu vi os corpos, disse Art. Eu tive um aprendiz, disse Gretchen, balançando a mão em um gesto de desdém. O nome dele é Ryan Motley. Não consegui controlá-lo. Quando saiu de minha órbita, passou a fazer tudo por conta própria. Art não acreditava nela. Às vezes se perguntava se tudo que saía de sua boca não era mentira. Você está dizendo que ele matou Isabel? Pergunto, Artie. Não, disse Gretchen. Ele não matou Isabel Reynolds. Quem matou? Pergunto, Artie. E ao fazer a pergunta, suas entranhas se contraíram, pois de alguma forma, lá no fundo, já sabia. Eu sempre achei que foi o irmão, disse Gretchen. Ela tivera acesso aos arquivos confidenciais quando se infiltrara no caso como psiquiatra. Poderia ter lido tudo o que eles tinham a respeito de Jeremy, até mesmo os relatórios psiquiátricos. Ele matou a irmã, continuou ela, gravou um coração nela e culpou a beleza mortal. Eu geralmente não me importo em receber crédito pelo trabalho de outras pessoas. Mas Jeremy Reynolds era um merdinha psicopata que matou a irmã e saiu limpo. Art lutou contra esse pensamento. Balançou a cabeça. Não, disse. Não. Ela estava tentando irritá-lo. Estava manipulando. Estava tentando lhe tirar Jeremy. Por que agora? Pergunto, Artie. Você nos deixou pensar que matou aquelas crianças. Por que negar agora? Você espera que eu acredite que exista alguma linha moral que você não tenha cruzado? Que você tem regras? Você sabe que eu estou dizendo a verdade. Porque se eu matasse crianças, você sabe, lá no fundo, que eu teria matado as suas. Art apertou o gatilho. E nada aconteceu. A câmara estava vazia. Isso foi divertido, não foi? Pergunto, Gretchen. Artie explodiu. Arremessou-se sobre ela, prendeu o punho em seu cabelo e a empurrou contra a parede. Ela riu, e aquilo lhe avivou a fúria. Ele usou o corpo como alavanca contra o dela, imobilizando-a. Então colocou a mão livre sobre sua garganta e apertou. Ela não lutou. Ficou só olhando para ele. Seu rosto ficou vermelho e ela arfou involuntariamente. A saliva se acumulou nos cantos de sua boca. Seus olhos se arregalaram. Ele sentia-lhe o cheiro, o doce fedor da mescla do suor dos dois. O vestido dela estava rasgado no ombro, por tê-la agarrado. Seu cabelo estava despenteado. Ela já não parecia tão bonita. O peito de Art cresceu e ela arqueou as costas, pressionando os seios de encontro ao corpo dele. Ele a ergueu do chão, fazendo-a deslizar contra a parede, até que os dois estivessem cara a cara. Os lábios dela se separaram, as mãos Serguerame envolveram os pulsos dele. Ele reconheceu aquelas mãos. Não fora Jeremy que o salvara do sufocamento, fora Gretchen. As mãos dela. Ela estivera lá. Havia girado seu corpo. Protegera o Jeremy abandonar a Art à própria sorte. Art odiou-a por aquilo e apertou ainda mais, sentindo o corpo dela se entregar, afundar em direção ao dele, a vida se esvaindo. E aquilo fez ficar de pau duro. A sensação de desejo naquele momento foi tão desorientadora que Art quase vomitou. Deixou Gretchen cair no chão e afastou-se dela aos tropeções, ajeitando a toalha ao redor da cintura. Ela levou uma das mãos ao pescoço e tossiu, e o vermelho esvaiu-se de seu rosto. Havia júbilo em seus olhos azuis quando ela o fitou. Ela limpou a boca com as costas da mão e riu. Não se preocupe, disse, pousando o olhar satisfeito sobre a virilha dele. Acontece com todo mundo. Ela alisou o cabelo e se levantou. Deu um passo, tropeçou, endireitou o corpo, foi até o sofá e pegou sua bolsa. Em seguida caminhou até ele e pressionou alguma coisa sob suas costelas. O corpo de Art foi lançado para longe e ele desabou no chão. Ele sufocou o riso enquanto seus músculos se sacudiam com força. Ela o atingira com um maldito taser. Agora eu vou indo, disse ela. Atirou uma bolsa preta em sua direção. Isso é para vocês. Alguns presentes especiais, além de um pendrive em cima da mesa com tudo que eu sei sobre Ryan Motley. Pode ser que vocês queiram fazer alguma coisa a respeito dele. Ela deu alguns passos em direção à porta e tornou a se virar. Você achou que tinha um amiguinho, não foi, querido? Ela se ajoelhou ao lado dele, seu perfume e seu calor preenchendo-lhe os sentidos novamente. Tem aqui uma coisa para você se lembrar dele, disse, enfiando o objeto molhado e escorregadio na mão contraída de Art.
Ele continuou a se sacudir e contorcer à medida que ela passava a unha por seu braço, por seu ombro e descia pela coluna vertebral até o cóccix, e então não conseguiu sentir mais nada. A porta dos fundos se abriu e fechou. Art se virou e deitou de costas, e o gato deslizou até ele e começou a lamber seu rosto. Art levou vários minutos para obrigar seus músculos a relaxarem bastante para abrir a mão, revelando o presente de despedida de Gretchen, 2 esferas brancas da cor de leite estragado, entremeadas de vasos vermelhos e escorregadias de sangue. Ele instintivamente puxou a mão, e os globos oculares de Jeremy rolaram de sua palma para o chão. O gato inclinou a cabeça. Art esforçou-se para ficar de pé e recuou olhando para a própria mão, manchada pelo sangue de Jeremy. Virou-se, foi até a janela da frente, afastou a cortina e procurou o carro de patrulha que Henry pusera diante da casa. O carro estava lá. A luz do teto estava acesa, e o policial, no interior da viatura. Vivo. Art apoiou a cabeça contra o vidro, prendeu a respiração, tropeçou até o banheiro e manteve a mão sob a torneira da pia, com a água mais quente que conseguiu suportar. Teria Jeremy matado Isabel? Ou seria só mais uma das mentiras de Gretchen? Ele precisava saber. Art estava calmo agora, seu ritmo cardíaco havia se estabilizado. Seu flanco já ostentava 2 marcas de mordidas, vermelhas e idênticas, onde os projéteis do taser haviam estabelecido contato com a pele. Logo surgiria um hematoma roxo, correspondente ao do lado oposto. Art fechou a água e secou as mãos. Então, movendo-se lenta e dolorosamente, vestiu roupas limpas. Quando terminou, havia parado de tremer. Voltou à sala. Um dos olhos havia desaparecido. Assim como o gato. Art pegou as chaves do carro de Claire sobre o aparador, apanhou a arma descarregada no chão e fez uma ligação do telefone fixo de Henry. Sou eu, disse Art. Preciso ver você. Art ouviu a batida de música eletrônica ao fundo. Você sabe onde eu estou, disse Léo Reynolds. Art desligou e pegou o fone de novo. Dessa vez ligou para Henry. Levou o receptor até o quarto de Henry e abriu o armário. O Jeremy está morto, disse Art quando Henry atendeu. Onde você está? Perguntou to Henry. Art vasculhou a prateleira, procurando a caixa onde a arma devia estar. Na sua casa. A Gretchen esteve aqui. Você vai encontrar os olhos do Jeremy no chão da sua sala de estar. Ele fez uma pausa, lembrando do gato. Ou debaixo do sofá. Ele viu uma caixa e despejou o conteúdo no chão. Fotografias. Onde você guarda as balas da sua arma? Perguntou. Fique aí, disse Henry. Eu tô a caminho. Art passou a comoda de Henry e começou a abrir gavetas. Precisava sair dali antes que Henry mandasse o policial que estava diante da casa entrar. Murder, Henry. Onde é que estão as porras das balas? Na mesinha de cabeceira, respondeu Henry baixinho. Na gaveta de cima. Obrigado, disse Art. Desligou o telefone, jogou-o sobre a cama, foi até a mesinha de cabeceira de Henry e abriu a gaveta. As balas estavam dentro de uma caixa ao lado de um par de óculos de leitura. Art carregou a arma e pegou um punhado de balas extras. Precisava de um lugar para guardá-las. Voltou ao banheiro, abriu a maleta que trouxera do hospital e pegou a lata de comprimidos onde costumava guardar analgésicos. Sentirá falta dela. Ele abriu a caixa de comprimidos, deixou as balas caírem no interior e saiu pela porta dos fundos. Nunca mais deixaria Gretchen pegá-lo desarmado. Capítulo 60. O segurança na George's Dancing Baré tinha o nariz enfiado em um livro. Atrás dele, pregado na parede, havia um panfleto anunciando uma competição de strippers sósias de Gretchen Lowell. Quero falar com o Léo, disse Art. Sala 3, disse o segurança sem erguer os olhos. A boate estava mais concorrida do que Art se lembrava, e mais barulhenta. Ele tentou endireitar o corpo, para não se inclinar para o lado em que a contusão do taser de Gretchen ainda queimava. A fumaca de cigarro deixava o ar abafado. Portland ia proibir o fumo nos bares no ano novo, e todos pareciam estar tentando sugar o máximo de nicotina possível enquanto podiam. Art movia-se como um corcunda, mas ninguém percebeu. Havia uma dezena de homens ao redor do primeiro palco, onde uma mulher seminua ocupava-se em despir o que restava do traje de enfermeira. Atrás do palco havia placa com o letreiro característico da boate, um urso dançarino, acima do desenho de uma mulher nua, reclinada, as pernas estendidas à frente. Ao lado dessa placa havia outra, com os dizeres garotas, bem de perto, com uma seta apontando para a direita. Art seguiu a seta e desceu um corredor com 4 portas, todas estofadas com falso couro marrom em padrão losangular, mantido no lugar por taxas de latão. Art dirigiu-se à porta sinalizada pelo número 3 e bateu. Sou eu, disse. Art não sabia ao certo se conseguiria ouvir Léo por sobre os alto-falantes principais do clube. Tentou a porta. Não estava trancada. Ele abriu uma fresta e olhou para dentro. A sala era espelada.
Paredes espelhadas, teto espelhado. Se tivessem descoberto um jeito de espelhar o chão, teriam feito. Um sofá de vinil escarlate contornava o aposento. Léo ergueu os olhos e gesticulou para a Arte entrar. Estava recostado no sofá vermelho, joelhos afastados, braços pousados nas coxas, calça social cinza, camisa branca aberta até a metade do peito. Havia um copo de alguma coisa escura no sofá ao seu lado. Uma stripper loura, com bom tônus muscular e uma estrela tatuada, dançava ao redor de uma trave no meio do aposento. A stripper ergueu os olhos quando Art entrou. Trazia uma das longas pernas enroscadas na trave e a outra sobre uma escarpim com salto estileto no chão, e estava debruçada para trás, os seios erguidos, o que fazia com que seus cabelos se acumulassem no chão em um amontoado brilhante e louro. Oi, disse ela. Essa é a Star, disse Léo. Oi, Star, disse Artie. Também havia música ali dentro. Art não sabia de que tipo. Alguma coisa eletrônica e melancólica. Art sentou-se ao lado de Léo no sofá. Foi um alívio sentar. Há muito tempo nós não fazemos isso, disse Léo. Léo tinha 21 anos quando Art o conheceu depois do assassinato da irmã, já aparentando mais idade do que de fato tinha, e já filho de seu pai. Tinha todos os melhores atributos de Jack: a aparência, a confiança física, a inteligência. Estava sendo preparado para assumir os negócios da família, mas queria pular fora. Então Art o apresentou a Raul Sanches, seu contato no FBI. Art não previra que os agentes federais o convenceriam a fazer exatamente o que seu pai queria que fizesse. No fim das contas, havia sido melhor para Jack que para Léo. Léo desconhecia o motivo pelo qual fora autorizado a seguir em frente com os negócios. Tinha acesso a operações de tráfico no mundo inteiro. E desde que o FBI e a DEA tivessem conhecimento das entradas e saídas das operações de Jack Reynolds, estariam satisfeitos. As pessoas iriam mesmo obter heroína em algum lugar. Fora essa uma das razões pelas quais Art mantivera um contato tão estreito com a família Reynolds. Léo tinha acesso a todos os tipos de contatos criminosos que Art acessara mais de uma vez quando era líder da força-tarefa Beleza Mortal. Star enganchou um joelho na trave e girou. A sala era pequena e Art sentiu seu cheiro, o do suor de seu corpo e do gel em seus cabelos. Léo levou a bebida aos lábios e deu um gole. Sinto pelo meu irmão, disse. Seus olhos estavam injetados, as pupilas dilatadas. Há quanto tempo você está aqui? Perguntou Artie. Algumas horas, respondeu ele. Muito provavelmente, a tarde inteira. Você está bêbado, disse Art. Estou. A stripper resvalou para frente e para trás diante deles, passando os dedos sobre o topo dos seios. Ela é linda, não é? Perguntou Leo. Ela está em ótimas condições físicas, respondeu Art. Leo riu. Você não gosta dela? Ela parece com a Gretchen, respondeu Art. Léo deu uma palmada no joelho de Art. Às vezes uma loura é só uma loura. Art tentou analisar Léo. Você sabia? Perguntou. Dá um minuto, Star, pediu Léo. A stripper parou de deslizar, pegou um roupão de seda amontoado no chão, vestiu e saiu sem uma palavra. Léo franziu a testa. Os triângulos me incomodavam, disse. Deu outro gole na bebida, conservando-a na boca por um instante. Jeremy sempre teve ciúme da Isabel. Achava que o Jack gostava mais dela. Quando Jack deu ao barco o nome dela, o Jeremy perdeu a cabeça. Tentou destruir tudo, rasgou as velas, cortou os cordames. Léo aqueceu a bebida na mão. Sempre quis saber se era esse o significado dos triângulos entalhados na Isabel, barcos. Talvez Jeremy tivesse se convencido de que Gretchen havia realmente matado a irmã. Ou talvez tivesse apenas mentido o tempo inteiro. Quando você teve certeza? Perguntou Artie. Ele tinha fascínio por olhos quando criança. Costumava arrancar os olhos das bonecas da Isabel e carregá-los para todo lado nos bolsos. Léo olhou para dentro do copo. Os olhos. Foi quando eu tive certeza. A Gretchen veio me ver hoje à noite, disse Art. Léo ergueu os olhos do copo. O Jeremy está morto. Ela matou seu irmão. Ela me trouxe os olhos dele. Léo permaneceu em silêncio por longo tempo. Então sorveu o conteúdo do copo de um só gole e pousou sobre o sofá. Só os olhos. Perguntou. Meu Deus, disse Art. Ele ainda está vivo.